tem pão na casa. Eu queria mostrar uma coisa diferente que ressaltou os meus olhos para entendermos mais ainda o porquê desta parábola. Lembrando, foi Jesus quem contou essa parábola. Quem contou mesmo? Jesus contou uma parábola, mas não contou uma parábola. Jesus contou 3 palavras, são 3 parábolas seguidas. Ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. A ovelha perdida foi achada, alguém achou. A dracma perdida, a mulher dentro de casa achou. Mas o filho pródigo ninguém achou. É um detalhe que nós temos que pensar. Porque se Jesus está falando de algo que se perdeu e foi achado, a gente pensa logo, o filho se perdeu, vai ser achado. Não foi achado. E aí nos leva a pensar. O que ele fez? Primeiro, ele pegou tudo que era direito seu. Era direito dele, sim ou não? Sim. E se ele tem parte daquela herança dele, ele tem o livre-arbítrio de fazer o que quer. A vida, cada um de nós, temos o livre-arbítrio. Você faz o que quer da sua vida. Se você faz o que é certo, vai colher o que é certo. Faz o que é errado, vai colher o que é errado. E ele fez uma coisa que não devia ter feito. O que ele fez? Pegou o que é parte dele e foi e saiu. Foi para uma terra distante. Interessante que ele recebeu parte da herança dele e não muitos dias depois já, foi embora. Quer dizer, ele nem passou muito tempo com a herança dentro da casa. Ele já tinha alguns planos na cabeça quando pediu a parte dele. Aquilo já vinha sendo pensado. E aí ele recebe e vai embora para uma terra distante. Versículo 14 diz lá que veio uma grande fome naquele país. Depois diz lá também que ele desejou comer as alfarrobas, a comida do porco, e ninguém dava nada. Olha a situação desse filho mais moço. No versículo 17, diz assim, caindo em si. Significa que ele, por uns dias, meses, ele estava fora de si. Ele já começou a estar fora de si quando saiu de casa. Porque sair de casa com a bênção que recebeu é uma coisa, mas ter o abençoador na sua vida é outra. Caindo em si. O que fez ele cair em si? Ninguém cai em si à toa. Não. Algo começa a vir, pensamentos vêm e a pessoa toma decisões. E aí ele caiu em si. Então o que fez ele cair em si? A primeira coisa que fez o filho pródigo cair em si foi ele se lembrar do pão. Não foi o pai, foi o pão. Caindo em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com? E eu aqui morro de fome. Caiu em si. E o que fez ele cair em si foi a lembrança do pão. Entenda bem a frase que ele está falando. Ele está colocando o pão, a falta do pão e morrendo de fome. Ele, irmão, só tem a lembrança do pão porque algo aponta para um valor muito importante. Aqui a gente vê a falta que o pão faz. Ele, vivendo aquela vida terrível, desejando comer comida de porco, morrendo de fome, a falta que o pão faz. João
Evangelho de João, capítulo 6, depois você leia, que coisa extraordinária que Jesus está falando. Jesus, João 6, versículo 48, Jesus diz assim: eu sou o pão da vida. No versículo 51 do mesmo capítulo, Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quando Jesus diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu, neste capítulo, Jesus está lembrando de Moisés no deserto, o povo no deserto e o maná. E ele diz que no deserto eles comeram o pão do céu que dava, vamos dizer assim, sustento para eles. Aí ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Olha bem o que Jesus está falando. O povo, quando saiu do Egito com Moisés e foi para o deserto, eles não morreram por causa do maná, do pão. O pão os acompanhou durante 40 anos no deserto. A sandália, a roupa, isso não era tão importante quanto pão, porque sem o pão morre de fome. Mas eles não passaram fome no deserto, porque tinha pão no deserto. Jesus é o pão da vida. Quanta representação de pão apontando para Jesus. Próprio Jesus está dizendo, o pão que eles comiam, o maná que eles comiam, era pão do céu. E ele diz, eu sou o pão vivo, que desceu do céu. Êxodo, capítulo 6, versículo 32, para quem está anotando, diz assim, o pão com que vos sustentei no deserto, quando os tirei do Egito. O pão que os sustentei no deserto, foram sustentados no deserto com o pão, o maná, pão. Em toda a história da Bíblia, você nunca vai conseguir tirar Jesus da história. Em qualquer situação, qualquer época, qualquer momento, qualquer incidente, qualquer problema que aconteça com alguma história bíblica, você vai devagarzinho, daqui a pouco aparece alguma coisa que faz referência a Ele, ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Todo-Poderoso, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Hoje, no mundo se luta muito para desfazer o pão, desprezar o pão, menosprezar o pão. O pão também está ligado à palavra, à Bíblia. A Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus, imutável, viva, poderosa. Atos capítulo 2, versículo 42, diz assim, e perseveravam, vamos lá, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essa era a base da igreja poderosa de Atos dos Apóstolos, referência para nós. Ele fala, doutrina dos apóstolos, significa o quê? Palavra pregada, né? Não era uma doutrina que inventaram, não, era o que eles viviam, a palavra vivida, a palavra vivificada neles, ok? Perseveravam, perseveravam, doutrina dos apóstolos, na comunhão, que comunhão? Comunhão. A Bíblia diz que a igreja crescia e crescia. Então, estavam sempre ali em comunhão. E no partir do pão. Olha aí o pão. O que é o partir do pão? Ceia. Para que ceia? Lembrar do pão, comer do pão. Jesus falou, quem não comer da minha carne, o pão dele. O pão é ele.
É o pão vivo que desceu do céu. Então ali tinham que partir o pão, ter a ceia. Não era para ficar uma coisa esquecida, era para ser lembrada, era para ser feita, não como ritual, obrigação. Nada na igreja, nada em Deus prevalece ou permanece se for por obrigação. Até obedecer tem que ser por consciência e amor. Voltando lá ao texto, caindo em si, ele lembrou do pão. Caindo em si, ele disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, eu estou morrendo de fome. Foi uma coisa que saiu dele, uma expressão espontânea. Só que o que ele está falando aponta para valores altamente espirituais, para um valor espiritual imensurável, porque o pão que tem na casa, ele não está recebendo mais. Casa sem pão não atrai ninguém, porque quem quer pão, quem quer Jesus, quem quer a presença viva de Jesus, o pão vivo que desceu do céu, ele vai encontrar cada dia mais na casa. Eu estou crendo que o tempo que estamos vivendo, estamos chegando lá, vão atrair pessoas que estão lá fora, desviadas ou não desviadas, morrendo de fome, sentindo já cheirinho de pão fresco, e vai encontrar o pão vivo na casa do Deus Todo-Poderoso nesses últimos dias. Sabe por quê? Filho pródigo está com fome, a ponto de dizer: estou morrendo de fome, porque está longe do pai. Também, claro. Mas é porque ele não tem mais o pão que o pai tem. Porque esse pão está ligado ao pai. Olha a frase dele: caindo em si, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura? Quem está próximo do pai tem pão com fartura. Só que nós vamos mudar, vamos entender uma outra coisa. Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura? Claro, eles estão na casa com o pai, e o pão é que os sustenta cada dia mais. Irmãos, o que levou o filho pródigo ao pai? O pão, a fome e o pão. Fome e pão. Até hoje, o que nos faz chegar ao pai é o pão. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, não tem outro caminho a chegar a Deus sem o pão, sem Jesus, o pão da vida. Não adianta arrumar outro atalho, outro caminho. Esse é o caminho. Você vê quanta coisa ligada na vida desse jovem que sai da casa, abandona o pai, abandona tudo. O que chamou a atenção da alma dele, do corpo dele, da vida dele, foi a falta do pão. Jesus orou e disse o que mesmo, hein? Pão nosso de cada dia. Você acha que Jesus está falando pão nosso cada dia, o pão de comer? Era o pão nosso de cada dia. A porção de Jesus para cada dia. Quantos aqui, não precisa falar nada não, deixa eu falar. Mas já acorda de manhã já, misericórdia, pé, levanta, eu tomo banho, sai varado do Senhor em nome de Jesus, me guia, me protege, me abençoa nesse dia, aleluia. É Jesus, tudo bem, mas você só olhou para o pão, nem comeu. A vida faz isso com a gente. Por isso Jesus, na oração que ele nos ensinou, pão nosso de cada dia, porção para cada dia. Talvez você está triste, preocupado, alguma coisa, uma adversidade, um problema, uma situação. Tem uma porção para cada dia. E aquele dia que você acordou, talvez meio com medo de alguma coisa, com ansiedade, tem uma porção do pão certinha para acabar com aquela coisa. Essa porção é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas lembrando também que o pão também está ligado à palavra, né? Porque a palavra e Jesus não dá para separar, ok? Agora,
Caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura? Eu aqui estou morrendo de fome. Próxima palavra que ele diz, versículo 18, é: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser tratado nem como filho, me trata como um dos trabalhadores. É interessante também, porque ele quer ser recebido pelo pai, sim, sim, mas olha o que ele diz: não preciso nem ser chamado mais de filho, eu estou na sua casa, tem proteção para mim, não precisa me chamar de filho, eu só quero ter o que os trabalhadores têm, pão. Mas isso era a mentalidade dele, porque não tem como estar na casa do pai só por estar. Oi, tudo bem? Deus, fique por aí, eu estou por aqui, olha, não sou filho teu, não tem nada, sabe, eu não quero muito compromisso não, tá, Senhor? Estou aqui, eu gosto muito, sabe, das coisas aqui e tal, não vai ter pão, porque o pão está ligado ao Pai. Jesus está ligado a Deus. Jesus nunca fez nada sem consultar ao Pai, nunca. Aqui mostra que ele vai ao Pai para pedir perdão. Ele vai ao Pai para rasgar o verbo e dizer: eu pequei contra o céu e diante de ti. E ele continua: o que eu fiz foi tão sério que eu não sou nem digno de ser chamado teu filho, não. Arrependimento é como uma bomba atômica no mundo das trevas. Arrebenta tudo. Todos os grilhões, todas as amarras, cadeias espirituais, verdugos noturnos, tudo medo, pânico, pavor, depressão, inferno generalizado, tudo muda quando uma pessoa se arrepende. Acabou. Deus te busca onde você está, porque quando o filho pródigo reconhece isso tudo, ele então vai para o pai, dá passos em direção ao pai. Ele deu passos em direção ao pai. Ele foi achado? Não. Ele deu passos em direção ao pai. O pai é que avistou ele de longe, longe, a Bíblia diz de longe, e correu em direção ao filho. Porque o pai sabia, para que ele desse os passos em direção a ele, é porque já tinha se arrependido. Toda pessoa que dá passos em direção ao pai, prepare-se, porque ele vai correr para cima de você, vai te abraçar, vai te beijar. Aleluia! É exatamente assim que funciona, irmão. Esse jovem lembrou do pão e sabia que o pão estava ligado àquela casa, ao Pai. O pão da vida, o pão vivo que desceu do céu, continua vivo. Não só no céu, mas pertinho de cada um de nós e dentro de nós. Olha o que a lembrança do pão fez. Versículo 18: levantar-me-ei. Versículo 20: levantando-se, foi para seu pai. Você encontra a palavra levantar duas vezes. Primeiro, levantar-me-ei. Ainda não se levantou. Ele lembrou do pão, então já veio na mente dele algo que ele não imaginava, ainda não imaginava. Levantar-me-ei, ou seja, ele está prostrado. Levantar-me-ei. E no versículo 20, aí sim, levantando-se, foi ao encontro do Pai. O pão nos levanta. O pão ergue você. O pão é força. O pão te dá condições de você chegar ao lugar certo. Ele estava fraco, mas só a lembrança do pão fez ele se levantar. Passe o que passar, lembre-se do pão da vida, Jesus, e você sempre estará de pé.
versículo 24, este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e se alegraram grandemente. Depois do encontro com o pai declara como o filho estava. Esse meu filho estava morto e reviveu. Aí ele diz, estava perdido e foi achado. Sabe quem achou ele? Quem achou ele foi o que te achou. O pão. A lembrança do pão. Achou ele. O pão encontrou com ele. O pão vivo que desceu do céu, Jesus, é tão poderoso que basta uma lembrança dele para as coisas ao seu redor mudarem. Então é só lembrar do pão que você vai reviver, se levantar, ser achado, ser fortalecido. Aleluia! É tudo para nós, irmãos. Tudo para nós.